Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse que pode ser também um canal um pouquinho seu, a partir do momento que você se inscreve, a partir do momento que você comenta, a partir do momento que você compartilha e a partir do momento que você até dá ideias. Bom, acompanhando e seguindo em frente no raciocínio, mais uma vez eu vou te pedir desculpa por não voltar ainda no tema do números, mas é que o vídeo de hoje eu vou tentar trazer para a gente de uma forma mais breve um pensamento, uma reflexão sobre dois pontos importantes, coisas que vêm acontecendo no nosso mundo de hoje e que se relacionam demais, sim, com o tema, sim, da marca, do 666, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu queria começar falando é sobre algo onde inicialmente muitos não dão tanto valor, mas que a gente tem que sim nos colocar a reflexão. Sim, a gente deve refletir sobre isso. O primeiro ponto é sobre o que veio ocorrendo aí com essas eleições americanas, esse processo entre o Donald Trump e o Joe Biden e o que vem acontecendo. Você provavelmente está acompanhando, se não num todo, mas por boa parte, e sabendo que essa última eleição americana foi bem conturbada, tá bem difícil. Um processo eleitoral onde o Trump chegou a declarar que estava tudo sendo maquiado, tudo estava sendo comprado, onde não foram eleições justas, onde, enfim, onde ele não perdeu por conta de que realmente a maioria dos votos era para o Joe Biden. E a gente viu aí nesses últimos dias o que aconteceu com a invasão do Capitólio. Em uma breve reflexão, a gente tem que nos refletir sobre o ponto de: será que é tão simples assim um grupo invadir o Capitólio americano? Mas, enfim, não é nesse ponto exato que eu quero tratar. Enfim, juntando tudo isso, o que aconteceu? Donald Trump começou a fazer algumas publicações através do seu Twitter, e por conta disso, o Twitter baniu, ou melhor, suspendeu a conta do presidente americano. E aí vem o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a gente como uma questão, uma pergunta para a gente se questionar. Ora, se o Twitter deu uma bloqueada na conta do presidente americano, que a gente poderia dizer que é o homem mais poderoso aí do planeta, imagino que ele não pode fazer comigo, né? Imagino que ele não pode fazer com você, caso ele entenda que você está de alguma forma sendo errado na linha de pensamento. Então a gente está vendo aí já uma propagação, um caminho sendo feito, um caminho sendo aberto para que o Twitter, os meios de comunicação que temos hoje em dia não sejam tão democráticos, mas sim eles tenham sim a ordem de ser levados e conduzidos apenas por uma linha de raciocínio e pensamento. Ainda está bem no começo, sim, mas a gente já vê o que vai acontecer lá pela frente. É pelo menos algo que eu acredito, tá? Que é o quê? Uma questão onde você, se for contrário à linha de pensamento do sistema global que está por vir, então você vai ter sim suas contas bloqueadas, excluídas, ou quem sabe você vai sofrer coisas piores, tá? Porque é óbvio que a gente sabe que uma forma que também a pessoa pode ter, ou que poderia acontecer ali no caso com o Donald Trump, é que ele poderia ser cobrado pela sua responsabilidade judicialmente. Hoje a gente sabe, perante a lei, as mídias digitais, o que você diz nas mídias digitais já podem ser usadas contra você em tribunais. Então a responsabilidade dele, se houve a compreensão que ele inflamou o povo para fazer o que aconteceu, ele deveria ter sido colocado judicialmente. Não foi o que aconteceu. Então, a gente chega nesse primeiro ponto reflexivo. Se com uma pessoa poderosa aconteceu isso, o que não acontecerá, ou o que não pode acontecer com a gente, que não temos tanto poder? A voz do Donald Trump com certeza pega milhares de pessoas, e a nossa? Pouquíssimas, né? Bom, e além disso, tem um segundo ponto em cima disso também que eu quero pôr a refletir. Que é interessante, muito interessante. A gente está vendo aí, já está existindo, até a pandemia desse que está acontecendo pelo mundo está ajudando bastante essa propaganda. Essa pandemia vem trazendo na questão uma questão de mudanças de papel moeda. Sim, existe já um acompanhamento através do mundo para acabar com o papel moeda, colocar tudo numa questão digital.
Isso está acontecendo sim. Eu vou até colocar algumas notícias aqui embaixo para você, tá? Sobre isso, para você poder ler. E, enfim, se isso acontecer, não teremos mais o papel moeda definitivamente. Aliás, o ser humano, né, nós aqui praticamente no Brasil, mas o ser humano globo, ele já está muito acostumado com as mídias digitais, com todos os acessos digitais. A gente já não anda muito com papel moeda no bolso. Mas, havendo essa realmente 100% dessa questão feita e fabricada, então aí vem aquela outra pergunta, né? Se você for contrário às ideias do mundo, do sistema globalista e do que diz aí pelo mundo, será que sua conta bancária não pode ser bloqueada? E aí, como é que você vai fazer? Como é que você fica? Como é que eu fico? É uma coisa que a gente tem que pensar, porque pensamento meu, opinião minha, tá? Essa não é uma possibilidade leviana. Isso não é uma coisa que não deve acontecer. Eu acho que sim, existe uma grande possibilidade. Entrando em cima disso, tá? Em cima disso, aí eu já adianto um pouquinho quando eu falo sobre a questão da marca. O que, que eu entendo sobre a marca hoje? O que, que eu entendo sobre a marca hoje? Eu não entendo que ela venha a ser um chip, tá? Mas vamos lembrar rapidinho. Bom, lembrando, João, lá em Apocalipse, vai descrever o quê? Que todo mundo precisa ter essa marca na mão ou na testa, senão não vai comprar, não vai vender. Em resumo é isso, né? Mas você conhece muito bem o que diz lá em Apocalipse. Ou seja, você precisa estar dentro, você precisa estar com essa marca. Hoje, o que eu compreendo é que a gente precisa lembrar que João não conhecia o mundo do fim dos tempos. Aquilo que ele viu, que ele descreveu em Apocalipse, ele, de forma alguma, ele conseguia enxergar. Imagina, né? João vendo, por exemplo, um celular. Ele nunca viu nada parecido, ele nunca nem sequer viu um telefone, ele não sabia o que era isso. Então, o que ele fez foi simples. Ele lembrou o que a lei dizia, né? Lá em Deuteronômio, ele lembrou o que a lei dizia e ele trouxe aquilo para dizer, olha, segundo a lei dizia que o homem deveria ter em sua mão e em sua testa as leis de Deus. Então ele trouxe, incluiu isso, encaixou isso para colocar o que ele tinha visto. O que eu entendo então hoje é o seguinte, essa descrição de João, ela se cabe muito mais a um celular, tá? Hoje você sabe, você deve acompanhar bem, um celular, para você poder ter acesso, você precisa ter muitas vezes a sua digital, né, no celular. Para você fazer acessos bancários, você precisa ter um celular. Hoje em dia praticamente é quase certeza que você precisa ter um celular, e muitas pessoas já vêm colocando o acesso digital, então você precisa ter esse tipo de acesso. Na mente, a gente já está vendo também uma criação da questão facial, muito reconhecimento facial, inclusive os novos celulares já vêm com reconhecimento facial para que eles sejam abertos. Então estou sendo bem resumido, mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é isso que eu vejo sobre quando João fala em Apocalipse, sobre a tal marca, tá bom? É isso que eu vejo, é isso que eu compreendo, dessa forma que eu enxergo um pouco as coisas. É claro que a gente precisa lembrar que a marca ela vai vir por dois meios, tá? O primeiro meio, o meio físico, que é o que eu acabei de tratar, e o segundo meio é o meio espiritual. Sim, eu creio que não tem como ser apenas o meio físico. O meio espiritual é quando a pessoa realmente, de fato, vai aceitar isso e vai renegar a Deus. É necessário que as pessoas reneguem a Deus, né, que rejeitem ao Senhor, tá? Bom, o vídeo está um pouco esticado, mas vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que também é um pouquinho quente. Bem, o segundo ponto é sobre essa lei do aborto. Sobre essa lei do aborto. Triste demais. Triste demais. A única coisa que eu quero dizer é que o que ocorreu lá na Argentina é um negócio bem difícil, bem complicado de se compreender. E algo absurdo. Mas é algo que a gente sabe que a humanidade está sendo conduzida, é algo ao qual a humanidade está sendo induzida, levada e aceitando e gostando. Apenas pontuar que na Argentina, caso você não saiba, foi aceita essa lei do aborto, tá? Até 14 semanas,
até 14 semanas, a lei do aborto, é possível se fazer um aborto. A pessoa tem esse direito agora de escolha, mas existe um outro país, a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, o aborto, eu vou também colocar a notícia aqui para você ler. O que se diz na notícia é que o aborto é para qualquer tempo. Simplesmente a pessoa, quando ela chegar e decidir fazer o aborto, ela faz e não tem problema nenhum. É triste, muito triste, mas é um fato ao qual os humanos estão sendo induzidos. O aborto é nada mais, nada menos do que você está fazendo ali espiritualmente uma entrega, um sacrifício ao Deus Baal, tá? Então, a gente está vendo que essas coisas estão acompanhando, cada vez mais isso está sendo levado para as pessoas. Mas o que eu quero dizer sobre aborto? Bom, o que eu quero deixar bem esclarecedor aqui para você e para mim é que um cristão ele não pode ser favorável ao aborto de hipótese nenhuma, porque a partir do momento que eu ou você ou qualquer cristão seja favorável ao aborto, então a gente de certa forma está dizendo que o amor de Deus não é suficiente, que o amor de Deus existe limites. E a verdade não é essa. A verdade é que o Evangelho, a verdade é que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo pelas pessoas, o que Jesus fez na cruz por uma pessoa, ele fez para aquele que nasce e tem uma vida boa, ele fez para aquele que nasce e não tem uma vida boa, ele fez para aquele que nasce por incesto, ele fez para aquele que nasce por estupro, ele fez. A verdade é essa. Então, se você que está assistindo esse vídeo, chegou até nesse vídeo, acompanhou até aqui, saiba o seguinte: se você é fruto de um incesto, de um estupro, ou de uma gravidez não desejada, se você foi abandonado, não importa, não importa, não importa. Deus não deixou de sonhar com você, muito pelo contrário. Deus não olhou e falou, opa, esse eu não contei, errou, foi, sem querer. Não, de forma nenhuma. Salmos vai nos dizer que sim, ele nos conhece desde antes de nós estarmos no ventre de nossa mãe. E ele tem sonhos e ele fez propósitos para cada um de nós. Muitas vezes, por que nós devemos ser contra o aborto? Porque você nascer de uma gravidez muito desejada não é garantia de nada. Assim como você nascer de uma gravidez que não é nada desejada, também não é garantia de nada. A gente não pode tratar a vida simplesmente pelo seu início. A gente não pode olhar e dizer, olha, foi um estupro, então essa pessoa não vai ser nada. Essa pessoa vai ser a pior pessoa na vida. De forma nenhuma. Todo ser humano é capaz e tem um propósito de ser alguém maravilhoso e cumprir aquilo que Deus colocou para ele. E ser honra e glória para Deus, independente de todas as coisas. Então eu só queria te deixar essa mensagem no final desse vídeo, para a gente poder caminhar para frente, lembrar que toda vida nasceu para honrar e glorificar a Deus de alguma forma, seja ela do jeito e da forma como tenha se iniciado. É para isso que nós nascemos, é para esse propósito que nós viemos ao mundo, não importa como tenha sido o nosso início. Como diz Eclesiastes, melhor é o fim do que o início. Então, que nós possamos estar sempre nessa luta, que a gente possa pensar sobre esses dois pontos aí que eu coloquei hoje, tá? Mas principalmente para você pensar sobre essa questão do amor de Deus. O amor de Deus alcança qualquer pessoa, independente de quem ela seja, independente de como ela tenha sido a vida dela. Esse é o amor de Deus por nós, tá bem? Para você que tenha gostado desse vídeo, dá um joinha, enfim, fica aberto. Comenta, faz aquilo que você achar melhor, tá bom? E até um próximo vídeo. No próximo vídeo a gente volta aí tocando mais nesses pontos sobre como nós chegaremos a essa marca, o 666, tá bem? Muito obrigado para você e até mais. Tchau!